Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Se puder, dar um retorno aí no chat, por favor. Tá, joia, pessoal. Vamos aguardar mais 5 minutos até o pessoal chegar, tá bom? E aí depois a gente já começa, tá joia? Eu acho que a moça ali não foi embora, não. Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ver e ouvir, por favor? Dê um retorno no chat. Ah, maravilha. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso quarto IFSP Barretos Webinar, né? Hoje o nosso convidado é o professor José Ricardo Ferreira Cardoso. E antes de eu passar a palavra para o professor, eu preciso fazer algumas considerações e logo na sequência eu já passo a palavra para o professor, tá bom? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos, da área de TI, e eu gostaria de agradecer aqui a todos os professores da área de TI do Campus Barretos, né, pelo apoio. Sem vocês, com certeza seria bem mais difícil a realização desses eventos. Em especial, a professora Adriele e o seu esposo Bruno Sostena, porque eles que estão encarregados, né, de desenvolver as artes de divulgação dos webinars. E para quem não conhece o Instituto Federal de São Paulo, o Campus Barretos, vou falar um pouquinho sobre o nosso campus, tá? Nosso campus, ele completa em outubro deste ano 10 anos, e nós, do campus, atualmente contamos com 11 cursos regulares, né? Sendo que os técnicos integrados em agropecuária, alimentos e informática, o técnico integrado, ele é um curso que o aluno sai com 2 habilitações. Ele sai como técnico em informática, agropecuária ou alimentos e o ensino médio junto, né? Então, o técnico e o médio são juntos, tá? Os técnicos concomitantes e subsequentes, que são aqueles cursos técnicos que o aluno pode cursá-los à noite, tá? Quem terminou o ensino médio e quem está cursando o ensino médio, tá bom? Esses técnicos nós temos em agronegócios e eventos. E temos também curso superior em agronomia, que é um bacharelado, ciências biológicas e química, que são licenciaturas, e análise e desenvolvimento de sistemas e gestão de turismo, que são tecnólogos, tá? E esse ano nós implementamos o curso técnico em hospedagem, que é um EJA, tá? Que é uma educação de jovens e adultos, tá? Então, esses webinars que nós estamos realizando durante esse mês, começamos no mês passado e agora nesse mês também, foi uma alternativa que nós, professores da área de TI do Campus Barretos, achamos para poder trazer um pouco de vivência, experiências na área de tecnologia para vocês, tá? Mediante esta pandemia aí, foi um recurso que nós achamos interessante de poder tá compartilhando com vocês essas experiências. A plataforma que nós estamos utilizando é a GoBranch. Essa plataforma de webinar, ela é um pouco diferente das demais que a gente já conhece, porque ela utiliza janelas flutuantes. Então, as janelas que forem abrindo aí, as apresentações, as câmeras, elas são redimensionáveis e flutuantes. Então, você pode aumentar e diminuir as suas janelas e movê-las aí no browser, sem problemas, tá? O método de perguntas desse webinar vai ficar por módulos, né? Então, a apresentação do professor José Ricardo está dividida em 4 partes. Então, no fim de cada parte, a gente abre para as perguntas, tá? Porque são partes específicas. E no final também a gente abre para as perguntas mais
gerais e perguntas também relacionadas aí à apresentação dele, tá bom? Então vamos lá. Professor José Ricardo Ferreira Cardoso é técnico em processamento de dados pelo Instituto Paula Souza, ele é bacharel em engenharia elétrica pela Unifeb, possui licenciatura em matemática pelo Centro Universitário Claretiano, é especialista em metodologia didática de ensino pelas Faculdades Integradas Soares de Oliveira, é especialista em plataforma de desenvolvimento web pelo Centro Universitário Claretiano, ele foi docente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que a gente conhece como SENAC, ele foi docente e engenheiro de software do Unifeb, é professor, colega nosso aqui, né, de campus, da área de TI do IFSP Campus Barretos, e mestre em Ciência do Solo e Agronomia pela Unesp. Então, desde já, eu já gostaria de agradecer ao professor José Ricardo pelo pronto aceite do nosso convite, né? O Zé Ricardo, assim que nós o convidamos, ele prontamente aceitou o convite. Muito obrigado, viu, professor José Ricardo? Com certeza a sua palestra será de grande valia para todos nós. Então, com a palavra, o professor José Ricardo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Professor, nós não estamos te ouvindo. Creio que o microfone deve estar desabilitado. A apresentação apareceu, só o seu áudio, que eu acho que o microfone deve estar desabilitado. O ícone do microfone tem que ficar amarelo, tá? Ele está selecionado, o microfone. Quando você passa o mouse em cima, ele aparece o microfone que está selecionado. Mas eu não consigo te ouvir. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu não consigo te ouvir. O restante do pessoal me ouve. E agora? Apertei de novo. Opa, agora foi. Beleza. Tá, joia. Obrigado. Deve ter dado algum lag ali no... Sem problemas. Agora na funcionalidade. Tá, joia. Obrigado. Gente, beleza? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, esteja bem a família, tá? O que eu vou apresentar aqui é um trabalho meu que eu desenvolvi no meu mestrado, né? Mas é algo que eu gostaria de repassar, né? Por quê? Por que você gostaria de repassar isso? Porque a tecnologia, e quem é da área de tecnologia, pode se sentir interessado em algum dos itens dos quais serão tratados aqui. Por exemplo, nesse projeto, vocês vão ver que eu trabalhei com hardware open source, software open source, trabalhei também com machine learning, processamento de imagens. Então, são itens que a área de tecnologia vai ter que ter contato. Em um tempo, se não agora, em um tempo bem breve. Tá? São itens que hoje o profissional da área de tecnologia vai ter que conhecer. Quem é da área agrícola também vai topar com tecnologia no campo. E aqui eu vou apresentar algumas dessas tecnologias, tá bem? Tenha uma boa noite para todo mundo aí, vamos começar, tá bem? Como o Eduardo me apresentou aí, eu sou o José Ricardo, né? É um trabalho aqui que foi orientado pelo professor Carlos Eduardo Furlani, lá de Ângeli Furlani, lá de Jaboticabal, e co-orientado pelo professor engenheiro eletricista, que é o José Eduardo Pitelli Turco. E aí eu acabei dando um nome para esse dispositivo robótico. Tá? Esse é o dispositivo, ele está aqui, olha. Se vocês conseguirem
ver na câmera. Vocês vão conseguir ver na câmera aí? Ele está aqui do meu lado. Então, o pessoal está conseguindo? Sim, José, a gente está vendo sim. Bom, aqui eu tenho alguns... Vou mostrar ele vendo, né? Para começar aqui. O que será que ele está vendo? Eu estou na rede do dispositivo aqui, vamos ver? Consegue ver aqui, gente, o aplicativo? E aí eu vou apertar aqui nesse aplicativo, nesse robô. Vamos ver o que ele está enxergando aqui agora. Deixa eu ver se ele está a luzinha acesa. Eu estou com um probleminha aqui na conexão mesmo, tá? Então, pode ser que dê algum lag, algum probleminha aqui no meu roteador. Bom, o roteador deve ter caído dele, tá? É um roteador pequenininho que eu usei apenas para fazer teste. Ele pode ter caído, mas eu vou apresentar o que eu consegui com ele daqui a pouco aqui nos slides, tá bem? Bom, para começar, eu tive a seguinte motivação. A cultura da cana-de-açúcar se destaca no Brasil devido à importância de seus produtos finais. E quais são esses produtos finais, né? Muita gente só conhece aí o álcool, o combustível, o açúcar, a aguardente. De menor não pode assistir, pode sim, tá? Mas o melaço, o papel de jornal, papel de impressão e de escrever. Gente, é muita coisa que dá para fazer com a cana-de-açúcar. E aqui eu vou trazer, isso é justamente o porquê que vale a pena investir em uma tecnologia para ajudar o produtor a ter mais lucro, né? Mais lucro assim, ele conseguir em um menor espaço de área, ele conseguir produzir mais, cada vez mais. Um fato que vale a pena informar para vocês aí é que o monitoramento da sanidade do solo e da cultura, bem como a aplicação de insumos de forma eficiente, é indispensável, tá? A inspiração para isso. A gente pode utilizar, e já existe hoje no mercado, equipamentos que são munidos do quê? De sistemas de informação capazes de efetuar as ações necessárias no local previamente determinado. Então, por meio desses sistemas, hoje aí, pessoal da área da informática, pessoal da agronomia, né? Nós temos já dispositivos que auxiliam já o produtor a ter maior produtividade, tá bem? Isso tudo está dentro de um âmbito novo da agricultura, né? Que não é mais apenas a agricultura de precisão, mas temos também aí a chamada agricultura digital. Dentre essas tecnologias, né, que estão dentro da agricultura digital, nós temos o GPS, sensoriamento remoto, né, o Big Data, a internet das coisas e a gestão e monitoramento remoto da colheita por meio de telemetria. Mas para quem é da área de informática, não tem conhecimento aí. O que é essa cana-de-açúcar? Aqui nós temos aí, olha, a parte da cana-de-açúcar que fica sob a terra, embaixo da terra. Tá? Bom, depois disso ela vira isso. E a gente percebe o quê? Que a cana, ela é cultivada em fileira. E é por isso que eu coloquei até esse texto aqui, olha, que a aplicação tanto de nutrientes quanto de defensivos em culturas cultivadas em fileiras deve levar em conta a densidade populacional da planta, que é dada pela combinação do espaçamento entre fileiras com o número de plantas por unidade de distância na fileira, bem como a existência de áreas não cultivadas utilizadas para manobra de maquinário. Então, às vezes a gente que é leigo, principalmente quem é da área de informática, às vezes nunca foi num canavial. Primeira vez que eu fui, eu falei, nossa, mas existe isso, né? Existe. Nós temos lá a área de manobra, onde não nasce. E não tem por que nascer ali. Para que eu vou jogar adubo ali, então, agora? Eu vou gastar? Não. Então, é preciso que o dispositivo ele tenha a capacidade de reconhecer isso daí.
né? Onde é a área aonde deve se jogar o nutriente, aonde a área onde deve se jogar o defensivo. Então, tudo isso é necessário. Já pensou fazer isso com o ser humano? É meio complicado. Bom, por isso foram desenvolvidas as máquinas capazes de permitir que o agricultor ele utilize os seus recursos de forma mais proveitosa, mais aproveitável. E aí nós temos o quê? Dentro da tecnologia que é utilizada, nós temos aí o sensoriamento, né, que eu falei para vocês, os sistemas distribuídos dentro do campo. Então, nós temos equipamentos colocados no campo, conectados a centrais que monitoram o estado, a umidade, o estresse hídrico da planta, e várias outras coisas. Dentro da ciência da computação, o que a ciência da computação está ajudando, né? Eles estão utilizando, principalmente quando se refere à visão de máquina, o quê? A detecção das folhas. Ou seja, eu verifico a folha e, com isso, eu consigo obter a informação se é uma folha de cana-de-açúcar, se é de erva daninha, se é de laranjeira, se é folha de café e outras coisas. Tá? Então, essas características aí são extraídas principalmente das folhas. E aí eu coloquei aí, olha, que a difusão desses dispositivos são uma tendência clara. Pessoal da área de tecnologia, dispositivos de internet das coisas são uma tendência clara, juntamente com o desenvolvimento de equipamentos para o sensoriamento remoto. As folhas das plantas provam ser a informação amplamente utilizada na identificação dessas espécies. E há diversos estudos científicos que utilizam técnicas de processamento de imagens digitais e inteligência artificial para captura, segmentação, extração de características e a classificação de uma imagem. E aqui eu tenho um vídeo, né, que vai mostrar para vocês como tudo isso acontece. Vamos lá. Esse é um robô que está sendo desenvolvido por uma empresa, tá? Então, essa empresa EarthSense, ela está desenvolvendo esse robô e ele utiliza o quê? Machine Learning. Acabei saindo sem querer ali da tela.
Espera aí. Bom, outra tecnologia aí que nós temos é de uma empresa brasileira mesmo, brasileiríssima, desenvolvendo um robô autônomo, né? Essa empresa é a Jacto. E por último, temos aí uma outra empresa, né, que desenvolveu um trator autônomo também para agricultura, utilizando aí inteligência artificial e visão de máquina. Executa as mesmas tarefas de um trator convencional, sendo agricultura mexicana, ou mesmo em pequenos produtores que querem conseguir gerenciar no Brasil. Por isso, já passamos
Seu design, sem a cabine do operador, se caracteriza pelo equilíbrio entre as linhas fluídas. Pelos paralamas dianteiros de fila de calor, pelos pneus e pelos faróis. Ficam assim. Da FPI Industrial. E demais máquinas no mesmo canto. Supervisionar e ajustar. Assim como o modelo comum, o trator tem a tecnologia automática. Bom, gente, esse trator, esses equipamentos que vocês viram, o primeiro, né, EarthSense, ele faz a detecção, faz todo o mapeamento, utilizando visão computacional, da cultura, né, do produtor, daquilo que o produtor tá fazendo, está produzindo, tá? Então, ali você consegue ver a sanidade, a saúde da planta, consegue ver a sanidade do solo, consegue ver tudo. Bom, o segundo trator é um trator da Jacto que permite ali fazer a pulverização sem a interferência humana. Tá? Então, ele é autônomo. Para tudo isso, utiliza o quê? Visão computacional. Temos também o último trator, que é da Case, né? Que a ideia deles é colocar esse trator para funcionar em todas as fases, desde o plantio até a colheita da cultura. Tá bom? Esse trator autônomo, ele foi montado sobre uma plataforma, esse último aí, né? Ele foi montado sobre uma plataforma da Case, né? Que é a fabricante, e varia de 650 mil a 1 milhão de reais, dependendo do modelo. Tá bem? Então, o produtor, quando alguém investe algo desse tipo, né? É porque tem um retorno que vale a pena, vai ter um retorno que vale a pena. Então, vale a pena investir no desenvolvimento de tecnologia para a agricultura, sim. Né? A gente vê que se não valesse a pena, ninguém estaria investindo esses valores. Bom, quem quiser ver esse vídeo aí, né? Parece que o som não foi possível ouvir ele inteiramente, né? Eu vou deixar o link para vocês aí, tá bem? E esse vídeo ele foi feito quando? Em 17 de maio de 2017. Já estavam nesse ponto. Nesse projeto que eu desenvolvi, que eu propus, né? Eu estou utilizando o quê? Ferramentas, como eu disse, de software e hardware open source. Gratuito e também, se não for gratuito, é um hardware, por exemplo, que é de custo baixo. O Raspberry Pi é um hardware de custo baixo. Tá bem? Então, a preocupação no custo, quando eu pensei em desenvolver isso, foi muito grande. Então, aí, eu utilizei o quê? Raspberry Pi nesse projeto. Utilizei a ferramenta Scikit-learn com Python. Utilizei Flask e utilizei OpenCV.
Gente, por que eu estou utilizando tudo isso? E Scikit-learn? Justamente para que eu não perca tanto tempo no desenvolvimento da tecnologia voltada para a inteligência artificial, para machine learning. Ele já tem tudo incorporado ali. Mas isso não quer dizer que você não precisa aprender a criar a sua própria tecnologia. Por exemplo, no finalzinho, né, eu vou falar até para vocês. Pode ser que eu vá desenvolver uma versão utilizando linguagem C, uma linguagem que execute diretamente no hardware. Mas isso eu vou avaliar, né? Vou avaliar se vale a pena ou não. Então, não é porque eu estou utilizando, estou falando para vocês, olha, no meu projeto eu utilizei uma ferramenta chamada Scikit-learn e abandona C, jamais. A gente precisa verificar o desempenho disso em relação àquilo que você vai desenvolver em C ou em C++. Depois eu vou fazer uma comparação e vou verificar se vale a pena ou não. Utilizei Flask, por quê? Por ser um hardware limitado, eu tenho aqui um hardware, um Raspberry Pi. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho um hardware Raspberry Pi que é limitado. Já pensou eu jogar todo o trabalho de geração de classificadores, gerar todo o trabalho sobre ele? Isso chegaria num ponto em que a gente chama de gargalo, chegaria num gargalo. Ele não conseguiria entregar o resultado no tempo necessário. Então, se ele não vai conseguir entregar o resultado no tempo necessário, eu preciso dar um jeito. Qual foi o jeito para isso? Eu fiz uso do conceito de sistema distribuídos e utilizei também ali um outro hardware Raspberry Pi. Então, eu tenho aqui 2 hardwares Raspberry Pi sendo utilizados nesse projeto. Um é o hardware que vai no robô. O outro é o hardware que vai ficar no servidor de inteligência. Ele vai criar inteligência, vai gerar inteligência, e depois de gerada essa inteligência, ele vai enviar novamente essa inteligência já criada para o robô conseguir reconhecer. Eu utilizei também a ferramenta OpenCV. Para quê? Para extrair características das imagens. Tá? Então, para que eu ganhasse tempo e me preocupasse apenas com o problema, eu fiz uso de frameworks, que são frameworks muito valiosos, muito interessantes de serem utilizados em qualquer sistema, no desenvolvimento de qualquer sistema. Pode ser apenas durante a prototipação, ou pode ser no sistema final também. Isso vai da avaliação sua como o projetista. Você vai ser o projetista, então você vai avaliar se é necessário eu desenvolver a minha própria ferramenta, ou melhor, o meu próprio recurso, utilizando uma linguagem X, C, D, E, ou se posso continuar utilizando Python com esses frameworks aqui. Bom, a justificativa disso, eu já vou passar até rápido isso daqui, né? O mercado está caminhando para a utilização da tecnologia no campo. Isso é justificável. Então, o desenvolvimento de uma tecnologia é justificado. Tá bem? Bom, mas será que o Raspberry Pi, que é um hardware open source, com limitações, voltado para o uso escolar, com característica modular, software, será que esses softwares também vão suprir a necessidade para o desenvolvimento de um projeto desse tipo? Bom, vamos ver. Então, eu projetei aí, dentro de um projeto completo, né, que seria o reconhecimento da onde existe cana, dentro de uma lavoura, dentro de uma cultura, onde é que existe cana-de-açúcar, onde existe erva daninha, aonde existe solo amostra. Eu estou criando um sistema para verificar isso e fazer com que o produtor
não desperdice o insumo que ele tem, porque o insumo também tem custo. Outra coisa, a natureza, quando eu utilizo o insumo de forma direta, né, de forma bem localizada, eu também beneficio a natureza, porque eu não vou jogar material em local desnecessário. Consequentemente, vai reduzir a quantidade desse insumo que vai ser jogado dentro da bacia hidrográfica. Tá bem? Então, a natureza vai agradecer com isso. Então, esse projeto, ele mostra a primeira parte de um projeto que corresponde a adquirir e armazenar imagem em um banco de dados. Será que ele consegue? Será que eu vou... essas ferramentas vão permitir isso? Será que eu vou conseguir gerar conhecimento computacional por meio de algoritmo de visão computacional e conseguir gerir esse conhecimento utilizando aí o Raspberry Pi e esse robô, né, que utiliza Raspberry Pi? Será que eu vou conseguir, depois disso, realizar o reconhecimento de padrões em imagem em tempo real? Bom, eu consegui desenvolver isso. Gente, eu vou dar uma paradinha aí, vocês estão, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ô, Zé Ricardo. Oi. Temos aqui uma pergunta do Diego Oliveira, né? A gente pergunta assim, ó. Professor José Ricardo, como foi feito o treinamento da IA do robô? Quais ferramentas ou linguagens utilizadas no processo? Exigia uma demanda de armazenamento grande? Não, tudo foi armazenado dentro do Raspberry Pi. Tudo, eu utilizei... Tá tudo aqui dentro, olha. Tudo que o computador, tudo que o robô que estava no campo capturou, foi colocado aqui dentro desse dispositivo. Aqui eu tenho um pendrive de backup. Se caso eu tiver algum problema de corrompimento de dados, está tudo aqui gravado em backup num pendrive. Tá bem? Essas informações elas vão sendo atualizadas, né? Esse conhecimento capturado pelo robô, elas vão sendo transformadas em dados, e logo depois de transformadas em dados, eu removo essas imagens, e aí eu passo a ter mais espaço dentro do banco de dados, que está aqui nesse cartão de memória de 128 GB. É isso? Maravilha, Zé Ricardo. Ele também, o Diego, ele pergunta, né? Como foi feito o treinamento da IA? Como é que você treinou a inteligência artificial? Eu utilizei classificadores, tá bem? Daqui a pouco eu vou entrar nessa parte, né? Eu utilizei aí classificadores que são disponibilizados pela ferramenta, pelo framework e scikit-learn. Ok, então Então eu utilizei ali KNN, daqui a pouco eu vou mostrar que eu utilizei KNN, utilizei Multilayer Perceptron, utilizei floresta randômica, árvore de decisão. Então, eu utilizei várias ferramentas de machine learning, que está dentro da IA, para fazer o treinamento do sistema. Maravilha. E assim gerar os classificadores, gerar a inteligência propriamente dita do computador. Maravilha, Zé Ricardo. Temos uma outra pergunta aqui, uma pergunta interessante do Daniel Lucas, e ele pergunta para você assim: você acredita que o projeto Starlink da SpaceX, que é distribuir internet pelo globo, né, ajudaria os produtores rurais com suas máquinas? Olha, a última notícia que eu tive sobre esses dispositivos da Starlink, parece que eles estão tendo algum problema lá nos Estados Unidos, né? Tem empresas lá que estão questionando a viabilidade e a capacidade, mas por eu não ser prioritariamente da área de redes, eu tenho um conhecimento básico da área de redes e a informação que eu tenho é informação de notícias, né? Então, o que eu posso falar é que tem algumas informações aí que estão questionando a qualidade desse sinal que será fornecido. Mas, aonde não está chegando internet, por exemplo, tem um local que não chega a internet de jeito maneira, e
e a partir do lançamento desses pequenos satélites, eles conseguirem fornecer internet para esses locais, vamos dizer que antes isso do que nada. Então, de qualquer forma, vai colaborar. Tá, João. Então você acredita que se porventura der certo o projeto, o produtor rural então tem uma grande ferramenta na mão aí para poder trabalhar com essas novas tecnologias? Sim, tem uma ferramenta. E aí, se a qualidade do sinal não for boa, vai ter que achar metodologias ou técnicas, e aí vai precisar aí do pessoal da área de informática para conseguir utilizar esse recurso da melhor forma possível, né? Então, o pessoal da informática, dentro da agronomia, tem aí a sua função importante. Além do mais, nós temos também agrônomos, da mesma forma que tem eu, que sou engenheiro eletricista, com especialização na área de computação. Estou indo para a área agrícola, da minha contribuição, tem pessoal da agricultura, da área agrícola, que está vindo para a informática também para dar sua contribuição. E o conhecimento é feito disso, é feito de interdisciplinariedade. Né? Então, todo mundo sinta-se bem-vindo na área que quiser, que você vai conseguir aí, com o conhecimento que você tem, contribuir e também ganhar mais conhecimento. Eu, por exemplo, estou ganhando bastante conhecimento lá na área de agronomia, né? E assim conseguir desenvolver um dispositivo que caiba da melhor forma possível dentro do campo agrícola. Também é possível que uma pessoa da área agrícola venha para a área da computação e assim obtenha conhecimentos da área de computação e consiga também contribuir da melhor forma possível para a área da computação com o conhecimento que ele já tem da agronomia. Tá, joia, Zé Ricardo. Eu acho que a gente pode prosseguir, então. Bom, colocando a mão na massa, depois de algum tempo, né, trabalhando, montei aqui um laboratório para mim, né, e aí a gente começou o quê? A definir a área. Aonde é que eu iria coletar essas imagens e aonde é que eu iria testar esse dispositivo? Bom, primeiro, eu fui lá na fazenda Santa Adelaide, aqui em Barretos, e tem 1, 2 e 3, ó. E tem 1, 2 e 3. E conversei, né, com o gerente, com o senhor Hélio, e o senhor Hélio permitiu que eu fizesse a coleta das imagens do canavial, né, da lavoura, e também realizasse os testes do dispositivo lá. Também fiz uso da área lá da fazenda do Instituto Federal aqui do Campus Barretos, que foi importantíssimo para mim. Eu pude coletar várias imagens lá que foram de vital importância para o projeto também. Tá bem? Dentro da fazenda, dentro dessa área 1, que eu estou citando aqui, eu consegui coletar imagens de bastante erva daninha, de cana-de-açúcar e de solo amostra, e também consegui pegar o crescimento da cana-de-açúcar desde o início. Desde o início. Essa foi a área 1. A área 2. Se não me engano, eles estão plantando soja nessa área 2. E aqui eu consegui pegar o crescimento dessa lavoura de soja e consegui também pegar o solo cru, o solo amostra aqui também. Então, essas informações foram importantes para o conhecimento do robô, tá? Do sistema. Nessa área 3, eu capturei imagens da cana-de-açúcar já grande, já desenvolvida. Nessa área 5 aqui, que é o Instituto Federal, consegui pegar lá áreas relativas à parte de construção, né, do próprio campus. Então, consegui material ali de edificações, solo, grama, cana-de-açúcar. Então, consegui tudo nessa área 5 aqui, tá? Lá no Instituto Federal, na fazenda do Instituto Federal. Bom,
E por que não buscar informação também dentro da área urbana? Eu falei, cara, quando a gente vai fazer uma prova para avaliar o conhecimento, o nosso conhecimento, geralmente os professores apresentam peças, né? Alguns peguinhas assim nas questões. Eu falei, cara, eu vou desenvolver um sistema que vai ter que reconhecer o que é cana-de-açúcar, o que é erva daninha e o que é solo amostra. Então, que tal eu pegar umas imagens da área urbana com edificações, tem erva daninha também na área urbana, tem solo, tem céu, tem tudo. Então, eu fui lá e busquei essas informações também dentro da área urbana. Para quê? Para causar confusão no meu sistema de IA. E assim eu conseguisse depois fazer um teste com um pouquinho mais de robustez. Tá bem? Esse robô, então, percorreu aí uma área de 17 hectares, ou 171.728 metros quadrados. Eu chamei, tá vendo, DRR? DRR é o robô. Vocês estão conseguindo ver o robozinho aí? Eduardo? Sim. Sim, nós conseguimos ver. Tá conseguindo ver? Sim. Beleza, então. Então, nós temos aí o robozinho, que é o DRR. Tá? Mas aí, outra coisa que eu precisei, né? Lembra que eu falei no início que era um sistema grande, eu não poderia deixar a cargo apenas de um computador Raspberry Pi? Eu não poderia, porque isso exigiria muito do processador. É muita coisa para fazer. O maior gasto que eu tenho de processamento é justamente na geração dos classificadores, no treinamento da rede, utilizando o Multilayer Perceptron. Então, eu gasto muito processamento com isso. Além do mais, eu gasto capacidade de armazenamento de disco, eu uso bastante disco, porque eu vou armazenar muita informação no banco de dados. Bom, o que eu fiz? Dividi o meu sistema em DRR, que é o meu robô, o DGGC, que é o meu servidor, que está aqui, esse servidor bonitinho aqui, olha, que tem esse dissipador de torre. E dividir também com um aplicativo instalado em um dispositivo móvel, num celular. Simplesmente num celular. Né? Aqui eu estava querendo mostrar para vocês o robô vendo, né? Vocês estão conseguindo ver o celular aí, o aplicativo. Esse aqui é o sistema supervisório do robô. Eu consigo visualizá-lo. Hein? Conseguiram ver o celular agora? Não estava funcionando aquela hora? Enquanto eu estava falando, eu estava consertando aqui a conexão. Consegui resolver o probleminha da minha conexão. Sim, Zé. Aí, comecei a fazer ele aparecer. Bom, tudo isso conectado ao quê? A 2 roteadores aqui na ponta. Por que eu estou utilizando esses 2 roteadores? Um roteador é voltado para o dispositivo, gestor e gerador de conhecimento. Por isso que é DGGC. E esse outro aqui, DRR, dispositivo robótico remoto. Esse roteador, ele tem uma peculiaridade interessante, que ele permite conexão com rede, utilizando a rede 3G e 4G. Então, quando eu estiver no campo, eu posso fazer a visualização do dispositivo, do que o robô está vendo, né? Eu posso ver o que o robô está vendo por meio da conexão do meu dispositivo móvel com o aplicativo instalado, logicamente, né? O aplicativo que eu construí instalado,
Eu conecto esse celular nesse roteador, que é o mesmo que o DRR está conectado, e aí eu consigo ver o que o robô está vendo, como eu mostrei para vocês agora aí pela câmera. Bom, se eu não quiser ver o que o robô está vendo, esquece isso daqui, já que está bem rabiscado, eu vou rabiscar aqui mais. Se eu não quiser isso, o robô ele vai funcionar bonitinho no campo, né? E aí eu não preciso dessa conexão aqui, porque eu não tenho um roteador. Beleza, tenho meu celular funcionando no meu bolso, tranquilamente, andando pela cidade, feliz da vida. Nada, feliz não, fique em casa, né? Bom, esse outro roteador, ele está conectando o meu dispositivo móvel pela internet. Então, pela internet, eu acesso esse DGGC por meio da conexão com esse roteador aqui, que está conectado a esse roteador. E aí eu consigo fazer o treinamento do meu sistema. Eu consigo fazer o treinamento do meu sistema, que está aqui nesse DGGC. Por meio de quem? Por meio do dispositivo móvel. Como é que eu consigo fazer esse treinamento? Eu acho que eu não usei a palavra correta aqui, tá? Me desculpe. Eu faço aqui a pré-classificação das imagens armazenadas nesse DGGC. Depois que eu faço a pré-classificação, eu vou ter, consequentemente, dados para treinar e testar os classificadores, tá bem? Aqui dentro desse dispositivo. Depois que esse dispositivo treinou os classificadores, ou seja, ele criou a inteligência capaz de classificar, ele vai fazer o quê? Ele vai disponibilizar, deixar disponibilizado alguns arquivos contendo esses classificadores. E assim, quando o meu DRR estiver conectado à internet, ele vai automaticamente carregar desse servidor, ele vai carregar, olha, vai sair daqui a informação, né? Os classificadores já criados vão sair daqui, vai passar por esse roteador e vai chegar no meu robô que está onde? Está lá no canavial. E aí o meu robô vai ficar o quê? Mais inteligente. Aqui eu estou ilustrando de forma gráfica para vocês verem por que foi feito dessa forma. Eu tenho 2 roteadores, um móvel, né? Eu posso ter o quê? Vários robôs na minha lavoura. Não preciso ter apenas um. Eu criei um apenas. Mas eu posso ter vários robôs. E aí? Esses robôs mandam informação para aquele que gera, para aquele dispositivo capaz de gerar inteligência. Então, ele armazena essas imagens aqui dentro, olha, desse dispositivo. Depois, chega os especialistas na área de agronomia. Eles vão pegar o aplicativo e vão falar, olha, o que o robô está marcando é uma cana-de-açúcar. Ou, o que o robô está marcando aqui agora é uma erva daninha. O que o robô está marcando aqui agora é solo. Aí ele vai pré-classificar as imagens. Depois que ele pré-classificou as imagens, ele vai armazenar novamente aqui dentro do banco de dados desse DGGC. Para que depois de gerado o conhecimento, eu chamo de conhecimento, esses classificadores, esse conhecimento vai ser carregado automaticamente para os robôs que estão lá no canavial. Tá bem? Eles vão ser enviados lá de volta. Consequentemente, o robô ele vai começar a classificar melhor
com mais acurácia, com mais certeza. A estrela de tudo isso aqui agora é o nosso querido Raspberry Pi, né? E aí eu utilizei um suporte pan-tilt, uma câmera capaz de capturar imagens infravermelho. Por que infravermelho? Gente, quando a gente fala em agricultura, não tem dia, não tem noite, tá? É dia e noite. Não tem só dia e não tem só noite. É dia e noite de trabalho. Então, eu preciso que o meu sistema ele consiga enxergar imagens de dia e de noite e consiga saber o que é cana-de-açúcar, o que é erva daninha, o que é solo, estando funcionando de dia ou de noite. E aí eu utilizei aí um refletor, né, infravermelho, já que é uma câmera capaz de capturar imagens em infravermelho. Eu utilizei também um refletor aqui. Aqui um GPS, onde eu capturo também o posicionamento aonde ele capturou aquela imagem. Aqui eu tenho uma ponte H, para que o robô consiga se locomover sozinho. Aqui eu tenho um módulo de relé, para que eu acione aí, aonde vai, acione os bicos para injetar os insumos na cultura. Por exemplo, se é para injetar fertilizante, ele vai acionar lá a bomba para injetar o fertilizante. Se for para dispensar o fertilizante, se for para dispensar o herbicida, ele vai dispensar o veneno, né, o produto para matar lá a erva daninha. Depois eu conectei tudo, e aí eu tenho esse circuitinho aqui, olha, que conecta tudo, ó, o servomotor, os motores conectados à ponte H, que está conectada ao Raspberry Pi, tá? Temos aqui os relés, temos aqui a câmera pan-tilt, o suporte pan-tilt, tenho aqui alguns botões para mover a câmera, para posicionar a pan-tilt de forma a capturar a imagem da melhor forma possível. Durante um período, a minha ponte H queimou, consegui queimar a minha ponte H e eu comecei a utilizar aí uma shield com o Arduino, tá? Mas eu não estou utilizando o Arduino no projeto, estou só utilizando a ponte H mesmo. Depois fui lá, comprei outra ponte H, estava mais fácil para mim trabalhar. Aqui é o robô nu, né, mostrando aí os circuitos e as conexões. No início, eu comecei utilizando uma câmera que não era infravermelho. Aí depois eu levei em conta que ele vai ter que trabalhar fora, tanto bem de dia e também à noite. Aí eu fui lá e troquei pela câmera infravermelha, capaz de receber sinal infravermelho. O Irace, a princípio, ele foi pensado para ser testado em terreno gramado, por isso é que eu dei a capacidade de movimento para ele, né? Eu coloquei rodas nele e para que ele pudesse se movimentar. Aqui é um teste que eu fiz com ele, aqui em casa, né? Então aí eu comecei a brincar com ele um pouquinho para ver se ele estava pelo menos andando. Ele ia ter que andar na grama. Ele está bem rápido, não consegui ser tão rápido com a câmera como deveria para capturar a imagem dele certinho. Esse é o Irace no início. É o proto-Irace.
Depois disso, a ideia inicial de testar em terreno gramado foi abandonada e o teste foi realizado diretamente no canavial com acoplamento em veículo automotor. Mas para acoplar ele num veículo automotor, eu tive alguns problemas, né? Você vai ver algumas imagens depois, que a princípio eu comecei a coletar imagens com o dispositivo em veículo automotor, acoplado, né? Sem essa capa plástica. O que acontecia? Os cabos iam se desconectando. Aí eu tive que elaborar aí uma carenagem para ele, uma capa plástica para ele, para proteger a fiação. E aí eu comecei a testar e deu tudo certo. Custo do hardware ao todo, gastei com esse projeto aí R$ 2.139 para desenvolver, comprando equipamentos. E isso não foi comprado de um dia para o outro, tá? Senão, aí a gente quebra. Então, em um mês eu comprava um item, outro mês comprava outro mês comprava outro, então eu fui comprando aos poucos. Então, esse custo aí é o custo total gasto no projeto. R$ 2.139. Aqui está o meu hardware, né, do DGGC, que eu mostrei para vocês agora pela câmera. Aqui está o circuito, é um circuito simples. Aqui eu conecto o ventilador, né? E para testar o dispositivo foi implementada... Bom, esse daqui já entra outra parte. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Acho que já foi bastante coisa. Ô, José Ricardo, nós temos uma pergunta assim. O Juan Moleiro te pergunta assim: essas rodas que o senhor usou poderia ser substituído por uma esteira para melhorar sua locomoção em terrenos acidentados? Sim, é o ideal. O ideal é melhorar a locomoção dele, tá? A princípio eu não fiz isso, porque a parte de desenvolvimento do robô, captura da imagem, o teste do hardware, tomou muito tempo, meu. Então eu falei, cara, eu não vou mexer agora com a locomoção dele, vou deixar isso para um projeto futuro, que é o projeto do doutorado também. Tá? No doutorado aí, né, consegui passar no processo seletivo, e aí eu vou trabalhar nessa parte onde ele vai poder ser autônomo e ele vai utilizar aí uma técnica de visão computacional muito mais competente. Ou não. Né? Isso será avaliado. Né? Qual a técnica que melhor vai se adequar ao dispositivo. Mas a parte de locomoção dele eu abandonei, acoplei ele num carro e fui fazer a coleta e o teste do dispositivo, tá bem? Mas poderia sim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mimetizar os animais, né, no dispositivo, nos dispositivos que eu pretendo construir. A princípio, eu pensei em colocar patas no robô, né, isso para o doutorado, fazer ele andar com patas mesmo, tá? E aí eu vou ter um trabalhinho legal, interessante, para colocar 4 patas nesse robô, capaz de se locomover como um réptil com patas se locomove. Poderia fazer também ele se locomover no canavial como se fosse uma serpente, né? Mimetizar o movimento de uma serpente no canavial, no terreno, né? E poderia colocar uma esteira também nele. Também seria. E lá tem aquela ideia lá daquela primeira empresa que eu mostrei no vídeo para vocês, da EarthSense. Eles colocaram rodas, né, num tamanho adequado, mas dá para perceber lá que o terreno lá não é tão acidentado, né? Para eles fazerem aquele teste. Pegar um terreno com mais acidente, aí o robozinho ele pode capotar. Ele pode não se dar bem. Então, eu estou tentando fazer da melhor forma possível, mas isso é um pensamento agora para o doutorado. Para o mestrado, o que eu tive que fazer mesmo é testar a estrutura de hardware e verificar se
os softwares livres dão conta do recado. E como vocês vão ver no finalzinho aí, pode ser que ele tenha dado conta do recado. Pode ser, né? Não vou falar agora. Alguma pergunta? Maravilha, Zé Ricardo. Temos mais 3 perguntas na sequência aqui, tá? O Diego Oliveira pergunta qual é a autonomia da bateria. 3 horas. 3 horas, a autonomia da bateria. Eu cheguei a pensar numa estratégia de colocar painéis solares. E aí o dispositivo, de forma autônoma, ele tenta encontrar, quando ele percebe o descarregamento da bateria, ele vai lá e para nesses pontos com painéis solares e faz o recarregamento, o carregamento da bateria. Mas isso também é um assunto para eu pensar agora no doutorado. Maravilha. O Diego Rodrigues pergunta, e a alimentação de energia? Como que funcionou essa alimentação? Utilizei bateria, como chama? Ai, gente, esqueci o nome, deu branco agora no nome daqueles carregadores portáteis de celular. Eu utilizei um carregador portátil de celular, um power bank, tá? E está funcionando perfeitamente. Utilizei também um hatch, tá? Um hatchzinho aqui para o servidor, né? Aqui eu tenho o Raspberry Pi aqui em cima e tenho um hatch aqui com uma bateriazinha. Ele está dando uma... Quando acaba a bateria ou preciso transportar o dispositivo, ele está me garantindo uma autonomia aí de 3 horas. Maravilha. O Diego Oliveira faz uma outra pergunta aqui logo na sequência, né? Você disse que gosta de mimetizar, né, os seus projetos, né, se baseando-se em animais, e ele está dizendo que, mas se dependendo do animal escolhido, no caso, você escolheu um animal aí para poder utilizar no seu projeto, não atrairia outros predadores que poderiam atacar o robô e acabar estragando esse robô? Bom, sabe que é uma ideia legal para se pensar, cara? Mas aí depende da estrutura, né, do robô, da forma como ele está sendo construído. A Boston Dynamics está indo bem no mercado com essa mimetização. Talvez trazer isso para o campo também não seria má ideia. Então, aí vai da qualidade da proteção do dispositivo, da qualidade que o dispositivo tem para proteger ele, né? Seria isso. Tá, professor, acho que podemos continuar. Bom, eu coloquei esse slide justamente para deixar claro para todo mundo, né? O que eu fiz aqui agora, o que eu vou fazer, mostrar para vocês agora de processamento de imagens e de técnica para reconhecer a imagem, é uma técnica que eu desenvolvi para este projeto com a finalidade de testar, tá bem? Então, não é a melhor técnica possível, ou melhor, eu falei errado, pode não ser a melhor técnica possível. Eu também acho que não é, mas eu vou fazer meus testes. Tá? Mas o objetivo do que eu vou mostrar para vocês agora são técnicas apenas para testar e ver se minha estrutura robótica está funcionando legal. Então, eu utilizei algumas técnicas de visão computacional e, para isso, eu extraí algumas características que eu julguei interessante da imagem. Então, eu extraí aí características como aspecto, ou seja, a moda, a média e o desvio padrão da cor, né? A cor, você sabe que é uma matriz ali. Eu tenho 3 camadas em imagens RGB, né? Tem uma camada vermelha, outra camada verde, outra camada azul. Então, eu tenho ali a moda. Qual é a... Primeiramente, eu converto a imagem em tons de cinza. Aí eu vou ter uma camada só. E aí eu vejo qual é que tem mais. Então, eu pego a moda. Pego a média também dessas imagens, dessa característica, né?
qual é a cor média? Qual é a cor que está na média? Entre a mais do branco até o mais escuro. Qual que é a média disso? E tirei também o desvio padrão. Outra característica também que eu busquei da imagem. Também tirei da imagem, né? Extrair da imagem o aspecto de dimensão. Qual é o tamanho da imagem? Da imagem já segmentada, tá bem? E eu capturei também alguns aspectos, algumas informações inerciais da imagem. Dentre eles, os 24 momentos. Dentre esses 24 momentos, eu julguei interessante utilizar o chamado 7 momentos de Hu. Olha, isso daqui é muito interessante, tá bem? Através desses 7 momentos de Hu, que são momentos invariantes, então, se você rotacionar a imagem, você não vai ter variação nesses valores, você consegue aí obter características interessantes para tentar fazer um reconhecimento da imagem. Bom, primeira coisa que eu fiz aqui, olha, segmentei a imagem por cor dentro do espaço de cores HSV. Então, precisei converter a imagem de RGB para HSV. E aí, o que aconteceu? Vamos ver. Ó, aqui estou mostrando a conversão. Aqui é HSV. Melhor, aqui, olha, é RGB. E aqui é dentro do espaço de cores HSV. Quem nunca tinha visto, é isso daqui. A primeira vez que eu olhei, eu falei, uai, mas isso não é vermelho. Bom, o espaço de cores muda. O meu robô, ele enxerga isso. Ele enxerga isso daqui. Tá? E aí eu tenho, olha, a extração da parte amarela. Segmentação por cor no espaço de cores HSV. Vermelho, azul, verde. E aqui eu tenho a aplicação dessa técnica no campo. Então, meu robô, se eu fosse olhar com a visão humana aqui, eu falo, cara, meu robô é cego. Não, é que ele segmentou a imagem por cor e ele binarizou essa imagem, tá bem? Ele mostrou tudo aquilo que é vermelho, ele mostrou aqui como branco, tá certo? Depois eu realizei a detecção de bordas por meio de cane. Aí eu tenho as imagens originais aqui em cima, e aqui depois o jeito que elas ficaram após aplicar essa técnica. Aí teve até um colega meu, né, que entende pra caramba mesmo de processamento de imagens digitais. Ele até falou, melhora a qualidade dessas imagens. Eu falei, cara, eu olhei. Realmente, olha, eu consigo verificar a folha aqui. Essa folha aqui, tá vendo? Estou conseguindo verificar aqui o comprimento. Olha só, essas imagens aqui, olha. Mas tem ruídos. Isso é devido à sensibilidade que eu estou utilizando. Tá? E as nuvens, tá vendo que ele está pegando as nuvens aqui, segmentando também? Mas percebam uma coisa, não parece meio impressão digital? Então, na hora que eu olhei isso, eu falei, cara, isso se parece com impressão digital, isso é característica. Essas características variam. Percebam que no solo cru, quando ele pega, são pequenos retângulos e tá, olha o sentido e a direção. Olha aqui o sentido e a direção. Então, imagens de cana-de-açúcar, solo, céu, têm características diferentes.
Eu falei, cara, é um teste. Eu vou testar. Então, aí eu testei. E vamos ver o que vai virar isso daí. Depois que eu peguei e fiz a detecção de bordas por cano, que eu mostrei agora há pouco para vocês ali no slide anterior, aí eu falei, preciso desenhar um círculo e colocar uma cruz no centro de gravidade da imagem, proporcional à imagem segmentada. Como é que eu faço isso? E por que fazer isso? Principalmente, por que eu precisei fazer isso? Porque essa imagem vai ter que ser treinada por alguém. Ela vai ter que ser pré-classificada por alguém. E o robô vai ter que detectar alguma coisa. E eu vou utilizar o quê? O centro de gravidade da imagem para ele classificar. É teste? Então vamos testar. Vamos colocar o nosso robô para gastar processamento. E aí eu consegui chegar nisso. Então aquela imagem que vocês viram agora há pouco aqui, tá? O robozinho conseguiu extrair aquelas características, desenhar um círculo proporcional ao centro de gravidade e colocar um X bem, ou melhor, ele desenhou um círculo proporcional ao tamanho da imagem segmentada e colocou uma cruzinha ali no centro. E aí, com base nessa informação, é que eu vou fazer a pré-classificação e aquilo que eu ensinar o robô, ele vai achar que é certo. Se você começar a isolar uma pessoa, colocar em algum lugar, ensinar uma coisa errada para ela, ele vai achar que aquela coisa errada para ela é certa. Então, olha, tem que ter cuidado, então, quando chamar alguém para treinar, para pré-classificar as imagens. Porque se eu pegar alguém que vê isso daqui e fala, olha, isso é um colonhão, depois de certo número de pré-classificação falando que isso é um colonhão, que isso é erva daninha, ou que isso é solo, que isso é céu, onde tem um X, ele vai achar que isso é céu. Aquilo que eu ensinar o computador, ele vai achar que é verdade. Então, se eu pegar aquelas características e falar para ele que nesse ponto aqui onde tem o X, nesse centro de gravidade da imagem, é cana-de-açúcar, quando ele detectar esse padrão, ele vai falar, ali tem cana-de-açúcar. Por quê? É dessa forma que eu ensinei ele. É dessa forma que está na base de dados dele. Bom, para que a minha visão computacional consiga funcionar, né, para que o meu sistema consiga funcionar, eu utilizei vários classificadores. Na realidade, eu tinha pouco conhecimento de cada um deles. Aí eu precisei estudar cada um. E vi que cada um deles oferecem uma realidade peculiar. Por exemplo, alguns funcionam com poucos dados, outros funcionam bem com muitos dados, e ruim com poucos dados. Então, eu fui lá, utilizei KNN, SVM, KNN é vizinhos mais próximos, tá? Depois, máquina de vetores. Depois, regressão logística, Naive-Bayes, árvore de decisão, floresta randômica, multilayer perceptron. Então, utilizei tudo isso no robô. Falei, por que eu vou utilizar só um, se cada um tem uma peculiaridade específica? Cada um funciona melhor com determinada quantidade de dados. Aí eu resolvi utilizar todos eles e fiz o meu robô detectar qual é o melhor classificador em tempo de execução. Softwares do robô. Precisei criar um subsistema de inicialização, um subsistema de controle, um subsistema de monitoramento, que é muito interessante, porque é ele que verifica se a bateria não está boa e desliga o dispositivo ou manda o dispositivo autocarregar sozinho, né, quando ele for autônomo. Subsistema de arquivamento, que vai pegar as imagens capturadas pelo robô e mandar para o banco de dados. Subsistema de comunicação. Temos aqui o software do dispositivo gerador e gerenciador de conhecimento.
Nele eu tenho subsistema de inicialização, subsistema de serviços web. Por que subsistema de serviços web? Vocês já devem ter aprendido aí nas aulas de informática, né? Que não é interessante em sistemas com rede que você permita que o aplicativo tenha a senha ou tenha um acesso direto ao banco de dados. Tente disponibilizar esse acesso ao banco de dados por meio de aplicativos, por meio de serviços HTTP. Então, eu fui lá e criei serviço HTTP para disponibilizar os serviços que o meu robô vai precisar e que meu aplicativo de celular vai precisar. Tenho também o subsistema de gerenciamento do banco de dados e o subsistema supervisório desktop. Aqui, olha, esse daqui é o primeiro sistema supervisório que eu criei. Ele funcionou, tá, no início, mas eu não utilizei mais ele, tá? Achei melhor deixar tudo por meio de aplicativos móveis. Aí depois eu criei software dentro do dispositivo móvel, chamado Erace, e junto com esse aplicativo eu coloquei o subsistema supervisório local, tá? Então aqui, olha, é as telas do aplicativo. Então aqui tem a tela inicial, menu. Aqui eu tenho para mexer no meu perfil. Afinal, eu vou ser um treinador do sistema, então eu preciso ter um nível para isso daí, olha. Aqui eu cadastro um novo usuário. Eu posso deixar o meu usuário ativo ou inativo. E aqui eu faço a classificação das imagens. Então aqui, olha, o robô, né, ele mandou para mim, o DGGC, ele falou, olha, gerei o conhecimento. O conhecimento que eu tenho até agora permite falar que nesse ponto aqui, eu tenho, ou melhor, que essa área corresponde a um canavial, que nesse ponto aqui, específico do X, onde o robô está apontando, é uma cana-de-açúcar, e eu tenho 74% de certeza disso. Aqui é a posição onde essa imagem foi capturada. E por quem essa imagem foi capturada? Nesse caso, foi capturada pelo robô. Ela foi capturada às 3 horas da tarde, do dia 8/12/2019. E aqui eu tenho a posição onde foi capturado. Aqui eu tenho o sistema supervisório. Eu clico na lista onde eu posso ter vários robôs Erace conectados. E aí ele vai me mostrar o supervisório, vai mostrar o que o robô está vendo. Eu mostrei para vocês agora há pouco no aplicativo, né? Então ele está falando aqui, ó, em tempo de execução. Que isso que ele está olhando é um canavial, aonde tem um X é uma cana de açúcar, com quantos por cento de certeza? 82%. E eu posso mover também a câmera pelo próprio sistema supervisório que eu tenho. Como eu disse para vocês, no início eu comecei a capturar imagens com ele nu, com o meu robozinho sem uma capa plástica protetora. E isso começou a desconectar os cabos. Depois eu fui lá e coloquei. Ainda bem, né? Porque eu peguei um dia de lama, de chuva, aí passei por um lamaçal e o robozinho ficou até sujinho, tadinho. A imagem capturada foi primeiramente armazenada no DRR, né, no dispositivo aqui, olha, no formato RGB. Ela foi utilizado o método de compressão JPEG. E a dimensão dessa imagem, para que ela não fique tão grande, foi de 320 pixels por 240 pixels. E 72 pontos por polegada. O total de imagens capturadas foi de 36.979, entre os dias 4/9/2019
e 4 de janeiro de 2020. Foram classificadas aqui 1.579 imagens por meio do aplicativo de celular, desde o dia 20 de 12 de 2019 até o dia 21 de 2 de 2020. E aí, para gerar esses classificadores, eu agrupei-as em 3 grupos. O grupo área rural e canavial tem 8 subclasses cada, e a área urbana 7 subclasses. Então, olha, dentro da área rural, eu posso ter erva daninha, árvore, solo, céu, pessoa, veículo, edificação, agricultura, cana-de-açúcar, erva daninha, só... Não, aqui, ó. Aí, dentro de cana-de-açúcar, dentro de canavial, dentro da subárea, canavial, cana-de-açúcar, erva daninha, solo, céu, árvore, edificação, veículo, pessoa. Dentro da área urbana, eu posso ter árvore, veículo, edificação, céu, pessoa, erva daninha e solo. Ao todo, foram capturadas... O que foi capturado mais? 44% foi de área urbana. Eu tentei confundir o meu robô o máximo possível. Até porque eu não desligava o robô quando eu saía do canavial ou saía da fazenda do Instituto Federal. Então, ele passava por todos os cantos da cidade capturando imagem. Por isso que tem mais porcentagens de imagens em área rural. 43% de canavial, a segunda maior quantidade, e a terceira maior quantidade que eu tenho é de área urbana, área rural. Dentro de área rural, vou pegar só o máximo aqui. A maior parte é de agricultura, tá bem? Dentro de canavial, a maior parte é de cana-de-açúcar. Dentro da área urbana, a maior parte é de prédios e edificações. E aí eu fiz os testes dos classificadores utilizando um conceito... e depois eu fiz tive que elaborar aqui, verificar o porquê que os classificadores, eles estavam classificando melhor poucas... dependendo do classificador, ele classificava melhor pouca quantidade de amostra, outra hora classificava bem grande quantidade de amostras, e aí eu precisei verificar tudo isso daí. E aí eu criei um termo aqui chamado QMR, quantidade mínima para regularidade. Tá? Essa quantidade mínima para regularidade é o ponto, geralmente ele é o mínimo global da função, tá bem? Então a gente percebe aqui que o Multilayer Perceptron é quem atinge isso primeiro, dentre vários outros classificadores. Ele atinge aí com uma acurácia de 74% e um desvio padrão interessante, ó, de 0,08. Tá? Quanto maior esse desvio padrão aqui, olha, quanto maior for esse número, pior é a confiabilidade dessa acurácia. Eu consegui essa acurácia aqui com quantas imagens? 1.250. A partir de 1.250 imagens, eu consegui uma acurácia de 74%. E daí para cima, né, desse valor para cima, ele sobe bastante, depois ele cai, mas nunca o valor da acurácia dele é menor do que o mínimo global. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê disso. Aqui na classe canavial, quem começou primeiro a trabalhar bem foi a floresta randômica. Para quem não sabe, a floresta randômica é utilizada aí nos dispositivos Kinect, tá? Quem tem o Xbox One aí, para reconhecer aí a posição, detectar vocês, é o Random Forest. Depois foi o Multilayer Perceptron. Na área rural, eu já tive mais dificuldade, tá? O primeiro que chegou lá foi o Multilayer Perceptron, com 10 amostras apenas, o que eu não dou grande confiabilidade
nesse ponto aqui ainda. Precisaria de mais amostras para verificar. Pode ser que esse mínimo global aí apareça mais para frente, quando eu tiver mais imagens. Quando eu classifiquei a área urbana, quem se deu melhor foi o Naive Bayes. Percebam que ele é um método aí que utiliza a estatística, é um método estatístico para machine learning, e ele conseguiu chegar no ponto com 249 registros, a uma acurácia aí de 38%. Não é tão boa, mas é o primeiro que chegou lá. E aqui eu tenho exemplo, né? Será que isso tudo funcionou? Funcionou. 69% falando aqui, olha, que isso é uma cana-de-açúcar. 69% falando que é cana-de-açúcar. A outra imagem, olha, mesma acurácia, 80%. Aqui ele chegou mais perto, eu cheguei mais perto da imagem aqui, olha. Ele falou já com 80% de certeza que é uma cana-de-açúcar. Aqui 74%. Aqui ele já conseguiu, com 63%, falar que aqui, olha, não é cana-de-açúcar, que isso é erva daninha. Aqui tinha um trator aqui do lado atrapalhando, mas ele falou, olha, onde tem o X é cana-de-açúcar. Tá? Aí ele conseguiu aqui, ó, falar com 71% de certeza que o que eu tenho aqui é uma árvore, lá no horizonte, na linha do horizonte. Aqui ele pegou uma árvore e falou, olha, eu tenho 65% de certeza que aonde tem esse X aqui, essa cruzinha, é uma árvore. Aqui é minha esposa, né? E aí 72% ele falou que é uma pessoa que está aqui. Acho que eu vou apanhar aqui em casa. Edificação, aqui ele está falando, olha, que aqui é uma edificação, com 79% de certeza. O desempenho do sistema, ele ficou ali, um desempenho razoável, em 0,2 segundos, né? Num período aí de 1561, né? Que eu classifiquei por períodos de captura de imagens. Ele conseguiu se manter com algumas alterações, com alguns picos. Justamente por causa desses picos aqui, eu não aconselho ainda que ele seja utilizado como um sistema de tempo real, né? Eu até acho interessante que para ter melhor segurança na aplicação dos insumos, que ele tenha absoluto controle do movimento do robô, ou seja, ele vai parar, olhar uma imagem, reconhecer, aplicar, e depois que ele aplicou o insumo, ele volta a se locomover. Eu tenho aí uma área de visão de 3 metros, de uma ponta a outra da imagem. Então, eu consigo fazer com que ele tenha uma certa velocidade depois. Mas eu não tenho a segurança ainda de falar, olha, pode colocar ele em produção, porque vai funcionar perfeitamente. É necessário ainda que a gente utilize alguns meses e faça teste com outros recursos, por exemplo, utilizar uma linguagem que executa diretamente no processador e não numa máquina virtual, como é o caso do Python, tá bem? Então, com isso eu consegui validar o hardware, e aí, para considerações finais, embora os objetivos iniciais tenham sido atingidos, ele pode ser melhorado por meio da aplicação de algoritmos mais robustos para o reconhecimento de padrões e pela implementação de uma estrutura robótica capaz de permitir autonomia de movimento. Por fim, gente, depois, desculpa aí pela quantidade de slides, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? Maravilha, professor. Nós temos aqui algumas perguntas, sim, tá? Então, vamos lá. O Diego Oliveira está perguntando se, para desenvolver o aplicativo, foi utilizado novas tecnologias como Flutter ou React Native, ambos junto com o Android Studio, ou apenas escrito no Android Studio?
Ele foi desenvolvido em Java. Java ajudou bastante aí, viu? Foi muito fácil desenvolver o aplicativo móvel em Java. Maravilha. O Everton Oliveira está perguntando, professor, e se adaptasse esse dispositivo a um drone para capturar imagens aéreas? Perfeito. Como ficariam essas imagens? Essa é uma ideia que está sendo cogitada agora para o doutorado também. Lembra que eu falei para mimetizar animais, né, no campo? Bom, é uma ideia. Outra ideia é colocar ele em um drone. Os chineses já estão fazendo isso, né? Então, quando eu olhei, bom, os chineses já estão fazendo isso. Se a gente tentasse fazer de outra forma, né? Então, eu gosto muito de tentar diversificar. Tá indo para um lado, mas e se eu fosse para esse outro lado? Será que também futuramente não seria viável? Né? Então, pode ser aplicado num drone, sim. Uma das ideias é aplicar num drone. E talvez até eu vá aplicar num drone. E fazer a mimetização de animais, né, em dispositivos para uso rural, aí no Instituto, em parceria ainda com a Unesp, né, com o meu orientador, né, e a gente conseguiu manter essa parceria, essa amizade entre as instituições e a gente conseguir, em conjunto, desenvolver novas técnicas, novas metodologias para ser aplicada no campo. Mas pode ser as hipóteses, já vou adiantando, as hipóteses para agora, né, para doutorado, vamos dizer, as cartas estão na mesa. Eu posso tentar mimetizar ele, colocando patas, posso colocar rodas ou esteiras nele, posso colocar ele num drone e posso também acoplar ele num trator. Mas para acoplar ele num trator, ou ele vai ter que ter a condição de controlar o movimento do robô, do trator, né? Ele vai ter que ter condição de controlar o movimento do robô, acelerar, aumentar a velocidade, parar, ou ele vai ter que ter uma performance melhor. Vocês viram que no teste ele ficou em 0,2 segundos entre capturar a imagem, extrair características e aplicar o algoritmo de reconhecimento. Tá? Então ele demorou aí no padrão 0,2 segundos, aproximadamente, com alguns picos que chegam a 0,8 segundos. É um tempo legal, interessante? É. Será que a gente consegue melhorar isso? Vamos ver. Se conseguimos melhorar isso, a gente pode até garantir a aplicação dele num trator e o trator se mover independentemente da vontade do robô. Né? Ele ser movido pelo próprio usuário, pelo próprio piloto do trator, motorista do trator. Mas é uma das ideias, sim, colocar num drone. Maravilha, professor. E se você conseguisse adaptar, né, no drone, ele conseguiria obter o resultado de massa verde para identificação de falhas nas linhas de cana? Ou seja, fazer um mapeamento de percentual de falhas nos talhões? Sim, a gente pode implementar isso daí. A partir do momento do teste do dispositivo, né, e do reconhecimento, né, daquilo que ele vê, ele está reconhecendo aquilo que ele está vendo, a gente consegue aí ter dados estatísticos a partir de agora. Dentre os dados que eu posso já adiantar que é bem possível, é verificar, por exemplo, o estresse hídrico da planta. Isso apenas acoplando um pequeno dispositivo na mesma câmera que ele já utiliza. Maravilha. O professor Jones Souza, ele está perguntando, para fazer a detecção de borda por Kenny, você fez algum pré-processamento antes? Não. A ideia não foi tentar fazer o teste utilizando utilizando o processamento,
mas da mesma forma tentando colocar o robô para não gastar tanta energia com pré-processamento, pegar a imagem como ela é. Se eu pegar uma imagem, um vulto à noite, a ideia é a seguinte, se eu pegar um vulto à noite e eu conseguir detectar, falar, olha, aquele vulto ali é uma pessoa, se eu ensinar o meu robô, por meio de machine learning, que aquele vulto é uma pessoa, quando ele vê um vulto equivalente, ele vai falar, todos os vultos que ele vê, daquele jeito, com aquele padrão, ele vai falar, aquilo é uma pessoa. Se ele vê uma cana-de-açúcar não tão bem iluminada, só que eu, como professor do robô, falar, olha, aquilo é cana-de-açúcar. Ele vai conseguir detectar essa variação na intensidade de brilho, de cor, e vai falar, olha, toda vez que ele conseguir algo equivalente àquilo lá, é provável que seja cana-de-açúcar. Então, eu não procurei tratar as imagens previamente. Para não falar que eu não tratei as imagens totalmente, né, deixei de tratar, estou esquecendo até de falar uma coisinha. Eu apliquei o histograma. O único tratamento foi a aplicação de histograma. Tá, joia. E o Dr. Jones também faz uma outra pergunta, né? Ele está perguntando se você já pensou em usar Deep Learning como uma alternativa para o seu robô. Sim. Sim. Quando eu cheguei nessa parte do projeto, eu vi que o tempo estava acabando. Né? Eu falei, cara, vamos pegar, o projeto já está pronto. Vamos tentar utilizar o que já tem e ver se a estrutura está funcionando. E aí, mais para frente, no doutorado, a gente testa outras técnicas, outras tecnologias. Então, a ideia é de tentar utilizar Deep Learning, sim, e vamos ver. Pode ser que a gente consiga um resultado e, segundo o que os especialistas estão dizendo, né, eu vou ter ótimos resultados com isso. Então, eu estou esperançoso para fazer esses novos testes. Então, quem estiver aprendendo aí, olha, não deixa de utilizar Deep Learning, não, porque o pessoal está falando que é muito bom e isso acho que é bom mesmo. Maravilha. Bom, gostaria de agradecer, então, ao professor José Ricardo, né, que atendeu o nosso convite, que fez essa bela palestra. A gente viu aí a complexidade do projeto de mestrado dele, né, as tecnologias que ele utilizou, todas essas tecnologias, né, se convergindo, se comunicando, e isso que eu acho que é a grande sacada, né? Você trabalhou com hardware, trabalhou com redes, trabalhou com desenvolvimento de software, processamento de imagens. Eu acho que a maravilha do projeto é essa integração. Tá bom, professor? Muito obrigado, o pessoal está agradecendo bastante, elogiando bastante a sua didática, o conteúdo da sua palestra, e com certeza ela foi de grande valia para os nossos alunos e para os nossos convidados. Muito obrigado, eu agradeço a todo mundo que participou. Ed Carla está aí, obrigado, Ed Carla, me ajudou bastante aí no mestrado, quando eu era aluno especial ainda, né? Então, brigadão, gente. Esquecendo de alguém aí, desculpa, tá? Mas é um grande agradecimento a todo mundo que está aí. Valeu mesmo. Tá joia. Obrigado, pessoal, por terem participado. Mais uma vez, obrigado, professor José Ricardo. E fica aí já o convite para o próximo webinar da quinta-feira que vem, tá bom? Ok. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Vamos descansar. A gente merece, né? Melhor, vamos estudar. Já tem um livro para ler ainda. Tá joia. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu.